Finalmente temos aquele Shikamaru inteligente de volta, porque ele acabou de quebrar o jutsu da Aida e decidiu ir contra tudo e todos para ajudar a desmascarar o Kawaki. O problema é que o Boruto ganhou mais um inimigo poderoso, que pode adiar os planos do Hokage de vez. Fala, fã de Boruto, Charles Barros aqui. O capítulo começa com a reunião entre o Shikamaru e os anciões da Vila da Folha, que eu tenho que confessar, eu achei que esses dois já tinham partido dessa para uma melhor faz tempo. Só que isso deve ter sido abordado em algum capítulo chato de Boruto, que eu não assisti. Mas uma pergunta que fica é como esses velhinhos aí ainda estão nesse cargo tão importante de Konoha, já que eles estavam diretamente envolvidos com o massacre dos Uchihas. Só que aí eu pensei o seguinte, ou o Naruto perdoou eles, ou eles têm bem mais influência do que a gente imagina. E infelizmente, para o Shikamaru, o capítulo mostrou que é a segunda opção. Shikamaru nunca quis ser Hokage. Koharu pergunta ao Shikamaru por que o cara que tinha dado cabo do Naruto tinha voltado para a vila. E ele responde que ainda não sabe o motivo, mas era fato que o renegado tinha conseguido expulsar o Code e tinha ganhado tempo para eles. Homura fala que não estava nem aí se o Boruto tinha ajudado uma velhinha a atravessar a rua, porque todo mundo queria a cabeça dele, e o Shikamaru tinha que garantir isso. Só não gostei da fala dele, que a reputação da vila estava em jogo só por causa do Kawaki Uzumaki, e do fato dele ter sido uma vítima do Boruto, porque perto do que aconteceu com o Naruto e a Hinata, chega a ser nada. Koharu revela que 3 anos foi o prazo que o Shikamaru pediu para que o cargo de Hokage não fosse ocupado oficialmente, e que ele precisava logo se assumir como o 8º Hokage, até para não mostrar fraquezas para as outras vilas. Só que claramente o Shikamaru não quer ser Hokage, porque só o Naruto era maluco o suficiente para sucumbir nesse cargo. Mas brincadeiras à parte, isso mostra a lealdade que o Shika tem com o Naruto, que mesmo depois de 3 anos, ele ainda tem esperanças que o 7º Hokage volte e tome o seu lugar de direito. O que eu achei mais curioso desse bate-papo com os anciões foi eles ignorarem tanto a ameaça do Code quanto a do Shinjutsu e ficarem presos no passado com esse lance de grana e poder. E na minha visão, ficou claro aqui que eles estão usando uma futura crise para controlar o Shikamaru. Afinal, não faz sentido nenhum a fala do Homura em dizer que o senhor feudal do País do Fogo tá pistola com a situação do Boruto, foragido por 3 anos, chegando a ameaçar a tirar a verba da Vila da Folha. Porque pensa comigo, com toda essa tecnologia que vemos na era Boruto e poder bélico, eu não acredito que Konoha dependa tanto assim do dinheiro deles não. É verdade que a segurança da vila tá pior que a do Brasil, e qualquer Zé Ninguém consegue entrar e sair, sem ser notado. Mas isso não justifica uma retirada de verba do País do Fogo, a não ser que esses velhos aí estejam armando alguma nos bastidores, e a gente não saiba. Então é bom o Shikamaru ficar de olho. Eu no lugar dele, já tava pedindo conselhos ao Kakashi e a Tsunade. Por isso tudo é que eu não entendo como o Naruto continuou sendo Hokage por tanto tempo, sendo que isso só diminuiu ele. É claro que esse era o sonho dele desde o início, mas já que ele tinha conseguido, podia ter desejado se aposentar, investigar mais os Otsutsukis junto com o Sasuke em outros planetas, passar mais tempo com a família, viajar pelo mundo que ele ajudou a salvar ou qualquer outra coisa. O que ele não podia ter feito era desperdiçar sua vida sendo Hokage, porque olha o que o cara perdeu, o crescimento dos filhos. E esse tempo perdido aí não volta. Como o Shikamaru descobriu a verdade sobre o Boruto. Não é de hoje que o Shikamaru desconfia que o Kawaki é um mentiroso, porque a Sarada passou 3 anos martelando isso na cabeça dele. Mas foi só quando a Sumire gravou uma conversa dela com o Amado, confessando que o filhote de chifrudo era sim um mentiroso de carteirinha, que o Hokage começou a ter certeza que o Boruto era a vítima da história. Lembrando que não precisa ser um gênio para descobrir a verdade, como eu tô cansado de falar nos vídeos aqui do canal. Bastaria qualquer um comparar as fotos com o Boruto, os programas de TV gravados com ele após a derrota do Momoshiki, o fato do Kawaki não ter o Momo preso no seu corpo e nem conseguir fazer um Rasengan, o comportamento agressivo do filhote de chifrudo com todo mundo, a Ida trocar o amor do Boruto pelo do Kawaki, dentre outros fatos que comprovam por A mais B que tem alguma coisa errada. Mas o Shikamaru parece que seguiu as dicas aqui do canal, porque ele decide confrontar algumas informações só para ver se elas batem, porque ele pede a Ino um registro antigo de missões ninjas. Só que antes de verificar as informações, que provavelmente era de missões do Boruto, desde que ele se tornou um ninja, o Shikamaru surpreende todo mundo, revelando que aquilo também era uma desculpa para chamar a Ino, porque ela seria crucial para o seu plano. Nessa hora o Hokage mostra a todo mundo que ele e a Ino tinham um código secreto para poderem conversar mentalmente sem que ninguém conseguisse bisbilhotar. Ino e Shikamaru. Ino pergunta porque eles estavam em uma call particular, e o 8º Hokage fala que estava preocupado com a segurança de Konoha, e que ela mantivesse segredo com tudo que ele ia falar daqui pra frente, até pela própria segurança dela, e ela concorda. Só que aí nessa hora eu pensei, caraca, como é que o Shikamaru chegou nesse ponto de criar um código secreto para conversar com a Ino? Será que eles estão tendo um caso? E foi daí que surgiu esse negócio? O mais interessante é que eu sempre achei que o Choji seria o braço direito do Shikamaru, caso ele viesse a se tornar Hokage. Mas não, foi justamente a Ino, que também é amiga dele. Mas vai ver, tem mais
mais alguma coisa aí? Com a Temari longe, sei não, hein? Coitado do Choji, cara. Já comenta aí embaixo se você também pensou nessa possibilidade. Kawaki continua insuportável. Voltando ao capítulo, o Kawaki é informado pela Eida que o 10 Caudas ganhou consciência própria e que o Code fugiu logo depois de perder o controle sobre ele. A Cyborg confirma que os alvos deles mudaram e que agora eles estão indo atrás do Naruto e até a sua vida está em risco. Só que o filhote de chifrudo não ouve nada depois da palavra Naruto e pergunta o que eles queriam com o sétimo Hokage. Mas a coitada, que tinha ganhado um gelo, não sabe responder. Kawaki fala que não ligava, porque o Naruto estava sob sua proteção, e os Shinjus não podiam fazer nada sobre isso. Só que não é bem assim não, porque esses caras conseguiram até invadir a visão da Eida, então eu não ficaria surpreso se eles conseguissem chegar onde Naruto tá. E aí, meu amigo, seria fácil demais pegar eles, porque eles devem estar no sétimo sono. Sem falar que se o Jura, o líder dos Shinjus, for mesmo uma versão Chope do Ishiki, ele também teria acesso à dimensão congelada do Kawaki. E aí, já viu, né? Sendo bem sincero, eu acho que o Kawaki não consegue tancar nenhum Bug, o membro mais fraco dos Shinjus, porque ele não foi capaz nem de vencer aquele garra suja que tinha um Rinnegan. É isso que dá, passar 3 anos só comendo Doritos e brincando de Superman, ao invés de treinar. Kawaki e Eida. Entrando no assunto do falso romance entre Kawaki e a Eida, que mais parece um castelo de cartas, não é como se esses 3 anos tivessem melhorado a relação deles, ou tivesse feito ele perceber as qualidades dela, porque ficou claro que ele só atura ela. Mesmo não gostando tanto da Eida, eu sinto pena dela, por estar presa a um cara que não liga se ela vive ou se morre. Eu até pensei que depois do Shinjutsu que ela usou e de ter manipulado geral a favor dele, o Kawaki ia pelo menos dar uma moral pra ela. Mas nem isso. O cara, além de desbocado, é mal educado. Tem que aprender muito com o Boruto, viu? Só espero que o Kishimoto não vá cometer o erro de tornar ele o novo Sasuke e fazer ele ficar naquele bromance com o Boruto, como era lá em Naruto, porque isso vai ser um porre. A sorte da garota é que ela tem o Demon, que faz questão de dizer ao Kawaki que apenas 3 pessoas sabem do seu segredinho sujo: a Eida, o Kawaki e o próprio Demon, além do Boruto e do Sasuke, que estão com o score baixo no Serasa. Mas se os Shinjus realmente invadirem a Vila da Folha, atrás do Naruto, as pessoas vão descobrir que tudo que o filhote de chifrudo falou foi lorota. A parte mais legal foi o moleque dizer que se essa mentirada do Kawaki for descoberta, ele não vai mover uma palha para ajudar o vilão, nem pela Eida. E ele tá certo, no final das contas. Sem falar que se essa mentira for exposta, não só o Kawaki vai se ferrar, como a Eida e o Demon também, que vão perder asilo rapidinho. Não que importe tanto para eles, mas perder casa, comida e roupa lavada deve ser ruim demais. A Eida até repreende o irmão, por dizer a verdade na cara do filhote de chifrudo, mas ela sabe que no fundo o Demon tá certo. Chateado, o Kawaki sai de casa, e a Eida pergunta para onde ele vai, só para levar mais uma patada. Cara, imagina passar 3 anos aguentando esse tipo de coisa. Isso aí é a forma mais clara de um relacionamento abusivo. Mas onde será que o Kawaki vai? Provavelmente ele vai lá na dimensão congelada, fazer exatamente o que fez nesses 3 últimos anos, ficar olhando para o Naruto. Só que ele pode ter uma surpresinha por lá, como eu já falei. Se falar que no capítulo passado, os Shinjus já apareceram com uma caixa preta misteriosa que lembra muito aqueles cubos negros que o Ishiki gostava de jogar em todo mundo. Será que eles já conseguiram pegar o Naruto e ele tá dentro daquela caixa? Ou eles pegaram o Koji e estão prestes a transformar ele também? Já comenta aí embaixo quem você acha que tá naquela caixa. Mitsuki e Kawaki. Ao sair pela porta, o Kawaki percebe que tinha um cara ali, curiando toda a conversa dele. E que isso não era a primeira vez. E esse cara era o Mitsuki, que deve vigiar o Kawaki enquanto ele dorme. O filhote de chifrudo fala que ele tava igual a Eida, um carrapato. Olha isso. E o Mitsuki fala uma coisa que me chamou muita atenção. Que se o filhote de chifrudo quisesse reclamar, como sempre, que fosse fazer isso com o Hokage. Só por essa fala, dá pra perceber o quanto o Kawaki anda distratando todo mundo. E até o Mitsuki tá ficando de saco cheio disso. O que eu acho bizarro é o moleque das cobras não perceber que Boruto e Kawaki tem personalidades completamente diferentes. Se falar que o Mitsuki também consegue reconhecer o cheiro das pessoas, parecido com o que o Kiba faz. Então ele deveria saber o cheiro do seu sol, e que ele não corresponde ao cara que tá ali na frente dele. Mas falando sério, eu nunca entendi essa obsessão do Mitsuki pelo Boruto. E eu sei que o Boruto é como se fosse o seu sol, mas esse comportamento é anormal, até pra ele. Me lembra muito a obsessão que o Orochimaru tinha pelo Sasuke. Só que por lá, o tio das cobras queria pegar o Sharingan. E aqui, não existe qualquer justificativa para essa idolatria toda. Mas na minha opinião, você já sabe, né? O Mitsuki é apaixonado pelo Boruto, e ponto final. Só que existe também outra justificativa para esse grude todo. Porque o Mitsuki tem medo que o Boruto apareça e tente cancelar o CPF do seu boy. E claro, ele não pode permitir que isso aconteça. Isso evidencia o maior problema do Kawaki, na minha opinião, que ele não sabe capitalizar em cima dos outros, porque ele podia muito bem manipular ainda mais a Eida, o Shikamaru e usar essa adoração do Mitsuki e dos outros ninjas para ganhar ainda mais capital político dentro da vila. Na minha opinião, é isso que separa ele de um vilão casca grossa. Tirando o fato dele ter resetado a história de Boruto, que foi uma coisa boa, ele tá no mesmo patamar do Koji, um completo passe-palho na história.
Sarada versus Sumire. Voltando ao capítulo, vemos que a Sarada ficou completamente envergonhada depois daquele abraço que deu no Boruto, o que faz com que fique um total climão pesado ali entre eles. Só que a Sumire, que não é boba nem nada, faz questão de sentar perto do Boruto e puxar um papo. Sumire fala que faz um maior tesão, quer dizer, um maior tempão que eles não se falam, e pergunta se o Boruto estava bem, só para ele chamar ela de representante, fazendo bater aquela nostalgia. E fazia tempo que a gente não ouvia isso. Só que é bom a Uchiha se mexer, senão ela vai ficar chupando o dedo. Uma coisa que eu achei estranha foi o Boruto não perguntar como a Sumire tinha escapado da lavagem cerebral da Eida, já que na cabeça dele e do Sasuke, a Sarada se livrou possivelmente por causa do seu Mangekyo Sharingan, que a Sumire não tem. Só que isso não chega a ser um detalhe tão importante assim, ainda mais sabendo que as emoções dos três ali estão à flor da pele, porque eles são adolescentes e não se veem há muito tempo. Muita coisa aconteceu, e se encontrar assim nessa situação, sem se preocupar em lutar com ninguém, deve ser um respiro para o Boruto. A reação da Sarada ao saber do Sasuke. Sumire pergunta ao Boruto se não tinha problema dele ficar ali de boa na lagoa, e ele admite que a pedra no sapato dele, o Kawaki, deve sentir sua presença logo logo e já vir atrás dele. É, amigo, ter o Kawaki como inimigo é como dever para um agiota. Não importa onde você se esconda, ele vai te achar. Só que na minha opinião, o Boruto se arriscou tanto porque ele tá cansado disso tudo. Viver foragido no mundo não deve ser fácil. E a saudade de casa foi tanta que ele se arriscou de novo só para ver um rosto familiar. Afinal, como ele mesmo disse nos capítulos passados, se ele cair, que seja em Konoha, na sua casa e cercado pela maioria de seus amigos. Mesmo que eles não reconheçam ele como um amigo. E finalmente o Boruto revela para a Sarada que o Sasuke tinha virado um bonsai. E qual é a reação dela? Praticamente nenhuma. Só que é preciso lembrar que o Uchiha sempre foi um pai ausente. O cara nunca estava em casa. Então ele continuar ausente não vai fazer tanta diferença. Mitsuki passa a perna no Kawaki. Não demora muito e o Kawaki consegue sentir a presença do Boruto. E o Mitsuki aproveita a oportunidade para passar a cobra no filhote de chifrudo, fazendo ele cair ali mesmo. O que me impressionou foi ter mais alguém ali, além do Boruto, Eida e Daemon, capaz de derrubar o Kawaki tão fácil. O que eu sei é que depois de acordar, eu tenho certeza que o Mitsuki vai ser o próximo que o Kawaki vai jogar na dimensão congelada. Isso se ele não perder a paciência e cancelar logo o CPF dele. Depois de derrubar o Kawaki, o Mitsuki entra em contato com o Shikamaru, avisando que o Boruto apareceu e que precisa da localização exata dele. Mas o Shikamaru fala que isso era impossível, porque o Boruto sabia apagar o seu chakra, de forma que só o Kawaki podia rastrear ele. Por isso, o Hokage pergunta como o filhote de chifrudo estava, mas para não entregar que ele tinha acabado de passar a cobra no seu amigo, o Mitsuki fala que o Boruto sentiria a presença do Kawaki se ele se aproximasse demais. E é por isso que ele mesmo vai comprar essa bronca e encontrar o Boruto, que deve estar em algum lugar na parte sul da vila. Um detalhe interessante é que esse truque de envenenar o Kawaki não deve funcionar com o Boruto, porque ele teve um treinamento com o Sasuke, que era imune a venenos, por causa do Orochimaru. Então ele deve ter preparado o corpo do Boruto e ensinado os mesmos paranauês para ele. Mitsuki pede que Shikamaru se apresse, contate a Eida para ela ver onde o Boruto estava, e o Hokage fica pensativo. Mas na minha opinião, ele viu uma oportunidade única de pôr tudo à prova e descobrir a verdade, e essa chance ele não ia perder. O plano do Shikamaru. Enquanto isso, na reuniãozinha particular do Boruto, ele explica que o Sasuke virou uma árvore para que ele escapasse do ataque do Koji. O bacana é que o Boruto explica um pouco de como Shinjus podem ter sido criados, o que pode indicar uma possível volta do Ishiki, porque ele fala que esses vilões nasceram por causa do Koji, que tinha o karma do chifrudo branco. E como o karma é uma espécie de Super HD compactado de incontáveis mundos e espécies, algumas informações podem ter vazado e os garras sujas podem ter se formado delas. Só que antes que o Boruto continue a explicação, ele é contatado mentalmente pelo Shikamaru, que pede que ele não reaja, só escute. O Hokage fala que eles estão conversando mentalmente em uma call privada, e que nada que eles iam conversar iria sair dali. Boruto confirma que está conversando com o atual Hokage, e pergunta se ele ficaria bem se agisse por conta própria. É aí que finalmente vemos aquele Shikamaru inteligente lá de Naruto, que dava gosto de assistir, porque além de negar o cargo de Hokage, ele trai o título completamente, revelando ao Boruto que alguém está indo atrás da cabeça dele. Isso quer dizer que o Shikamaru pegou a localização do Boruto com a Eida e deu ao Mitsuki, até para não dar bandeira, mas avisou ao Boruto em seguida, para ganhar a confiança dele. Em outras palavras, ele manipulou todo mundo, mostrou o problema e vendeu a solução. Só que isso é não só para confirmar a história da Sarada e desmascarar o Kawaki, como para ajudar a Konoha no final das contas. Para mim, o Shikamaru viu que o Boruto tá bem poderoso, ao ponto de ter conseguido até expulsar o Koji, e quer recrutar ele como seu aliado fora da vila. Do mesmo jeito que o Naruto tinha o Sasuke, agindo como Hokage das Sombras, Mitsuki vs Boruto. O problema é que o aviso do Shikamaru chega tarde, porque o Mitsuki já enrola sua cobra ao redor do Boruto, inclusive mandando a espada dele para longe, para não dar chance nenhuma do seu desafeto escapar. E até poderia ser assim, se ele não tivesse o Hirai Shin no Jutsu.
jutsu. Boruto faz um movimento incrível, que todo mundo falou lembrar o Ame no Teshikara do Sasuke, porque ele se teleporta direto para a marcação na sua espada, pegando ela de volta. Só que pra mim, essa cena lembra muito mais aquela do Minato se teleportando para sua kunai na luta contra o Obito. Mitsuki fala que esperou muito por esse momento e que a Sarada não deveria interferir, porque ele não ia se controlar, e ele não perde tempo e já ataca com as cobras de chakra. Mas Boruto mostra que também sabe fazer aquele raio roxo cabuloso do Kakashi, e fatia todas elas com a sua espada eletrificada. Porém, o filho do Orochimaru já esperava por isso, e invoca as cobras gigantes do solo, atacando seu amigo do chão. Só que esse ataque se mostra coisa de criança, porque o Boruto pula pra cima, pairando no ar, retirando ainda mais desprezo da cara do Mitsuki, que xinga ele com vontade. De cima, vemos que o Mitsuki acabou de destruir aquela praça inteira. Os velhinhos conselheiros acabaram de falar que Konoha tá numa situação financeira complicada, e tu ainda sai quebrando tudo. Vacilão. Sabendo que não pode mais ficar ali, o Boruto promete a Sarada que irá salvar todos que se transformaram em árvores, incluindo o seu sensei, o Sasuke. E depois ele vai... Bom, ele não termina a frase, mas tenho certeza que a censura pegou bonito nessa. Boruto fica pistola porque o Shikamaru não impediu o Mitsuki, já que tinha interesse em falar com ele, mas o Hokage revela que não fazia sentido ele fazer isso para um foragido, confirmando que foi ele mesmo que explanou a localização do Boruto. Só que ele tem razão, né? Ninguém pode desconfiar que ele tá ajudando o Boruto, senão é capaz até do Shikamaru ser colocado para dormir também. Isso no melhor dos casos. Shikamaru fala que mesmo não podendo ajudar publicamente, ele ainda poderia ajudar indiretamente, justo por ser Hokage, mas gostaria de ser ajudado em troca. É como eu falei no começo do vídeo, com essa parceria, os dois vão ganhar. Shikamaru fala que com todos os dados que ele levantou até agora, tudo só fazia sentido se Kawaki e Boruto realmente tinham trocado de lugar, e pede para que o Boruto confirme suas suspeitas de uma vez por todas. Boruto pousou em uma floresta distante da vila, dizendo que não conseguia mais sentir a presença do Kawaki, e que por isso eles poderiam conversar de boas, mas pergunta quanto tempo aquele jutsu ia durar. Shikamaru então revela que o jutsu da Ino funcionava em um raio de 100 km sem falhar, só que o Boruto se desculpa por não poder conversar mais, porque tinha surgido um problema urgente que ele não podia ignorar. Acontece que o malandro do Mitsuki tinha colocado uma cobra espiã na roupa do Boruto, um velho truque que o filho do Naruto tinha feito com o Koji nos capítulos passados, e por isso o Mitsuki conseguia rastrear a presença dele ali naquela floresta. Como o moleque das cobras estava com o modo sábio no talo, ele conseguiu chegar ali rapidinho, o que já mostra um feito absurdo de velocidade, se a gente levar em consideração que ele percorreu no mínimo uns 50 km em cerca de 1 minuto. O Mitsuki pode vencer o Boruto? Não vou me estender nesse assunto, porque eu já tenho um vídeo aqui no canal bem explicativo sobre essa luta, mostrando os feitos e habilidades de cada um, e tudo que pode influenciar nessa batalha. Mas resumindo bem, eu não acho que o Mitsuki conseguiu vencer o Boruto não. Claro que o Prota tá bem cansado, porque depois que ele pousou em Konoha, foi luta atrás de luta. Mas mesmo que ele seja encurralado, ele ainda pode usar o modo sábio, que aprendeu com Kashin Koji, para preservar a chakra. E aí, meu amigo, será modo Sennin versus modo Sennin. E eu realmente acho que isso vai acontecer, porque o Kishimoto fez questão de afastar o Boruto da vila, só para minimizar a destruição absurda que vai acontecer a partir de agora. E se lá em Naruto Shippuden vimos a destruição causada por uma batalha entre dois membros do clã Uchiha, aqui em Boruto veremos pela primeira vez a destruição que uma luta entre dois usuários do modo sábio pode causar. Agora eu quero saber de você, tá empolgado para essa luta? Será que o Boruto vai mostrar mesmo o seu modo sábio ou vai apelar direto para a sua transformação, o Otsutsuki? Deixa sua opinião aí embaixo e se inscreve no canal para não perder nenhum vídeo novo de Boruto. Obrigado pela sua audiência e até a próxima. Valeu!